Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Temas IELTS Writing e como produzir redações para estes temas. E hoje nós temos uma produção IELTS Writing Task 1 General Training. Nós podemos dizer que, no ponto de vista estrutural, a diferença real entre o IELTS Academic e General Training se encontra no Task 1 do IELTS Writing. Quando você vai fazer a sua produção writing, a sua produção IELTS Writing, a prova IELTS Writing, você faz sempre duas produções escritas. A primeira é denominada Task 1, uma produção de 150 palavras no mínimo, e a segunda, a dissertação, que é o Task 2. O Task 1 é um elemento que, de fato, estruturalmente se diferencia quando você compara o Academic e General Training, porque no caso do General Training, que é o nosso foco hoje, você tem uma carta para escrever. E no caso do Academic, o que você tem é uma análise de dados a ser feita. E você, na realidade, já provavelmente viu em vídeos passados dessa nossa série como este processo acontece. Hoje, em particular, nós aqui, então, temos, como dito, uma carta a produzir. E o que você vê aqui é, de fato, como o exame é estruturado quando o assunto é o Task 1 General Training. Então, vamos ver aqui o tema. You paid a refundable deposit when you rented an apartment a year ago. You left the apartment last month in a good condition, but the landlord won't return your deposit. Write a letter to the landlord. In your letter, say why you're writing, ask for the return of your deposit, and inform the landlord of possible action if he or she does not agree to refund the amount. You should write at least 150 words. Então aqui definitivamente temos uma situação onde que você tem um contexto sendo indicado e depois 3 pontos sendo aqui listados para você estar escrevendo na sua carta. A coisa que faz o General Training Task 1 ser mais fácil é que você não necessariamente tem uma estratégia muito complexa a seguir. Você tem algumas questões estratégicas a serem feitas, mas você não tem uma estratégia em si mais complexa, porque basta você seguir o tema e a sequência dos pontos. O próprio tema já te dá a sequência lógica da sua produção escrita, que é uma coisa que, quando não é dada para a gente, é um dos principais pontos que faz com que a gente gaste mais tempo para produzir uma produção. Então, vamos começar pelo começo. A sua primeira parte, a parte inicial da sua carta, sempre deve ser o seu parágrafo contextualizante. Ou seja, você escreve sobre o porquê que você está produzindo essa carta, para que a pessoa, quando a ler, entender qual é o seu objetivo com ela. Agora, naturalmente, você não pode simplesmente ter a contextualização, pois isso é uma carta e, por consequência, precisa de uma saudação padronizada. Você, então, precisa de saudar a pessoa. Agora, é padronizada por quê? E é um ponto estratégico que nós lhe sugerimos. Não fique tentando decorar várias formas diferentes de saudar para poder usar no exame, porque no dia do seu exame você vai ter somente uma produção para ser feita. Portanto, selecione uma forma que possa ser utilizada tanto num contexto mais formal quanto informal, e aqui o Dear Mr. Clive é um exemplo, e depois siga com sua produção. Não fique perdendo tempo, de fato, tentando internalizar um número enorme de formas de se saudar, porque isso é completamente inútil no contexto IELTS, tudo bem? Então, vejamos aqui o que temos na primeira parte da nossa carta. Dear Mr. Clive, hope you and your family are doing well. My name is Louis Fabian, and I rented one of your apartments on Jenkins Avenue and lived there for a year before leaving the place last month. Perfeito. Então temos aqui a indicação, a contextualização da carta. Agora, vamos aqui à segunda parte da nossa produção, que é basicamente o que o primeiro ponto da lista pede. Então, o primeiro ponto da lista de pontos do tema é este. Say why you're writing this letter. Então, temos aqui havendo a necessidade de especificarmos exatamente isso. Anyway, the reason for which I'm writing this letter to you is that even though I left the apartment in good condition, I did not receive my money as per the leasing agreement, which was paid to you as a refundable deposit when I rented your apartment. Então, temos aqui, the reason for which I'm writing this letter, ou seja, temos aqui o primeiro ponto da lista do tema sendo abrangido. Agora temos a terceira parte da nossa produção, da nossa carta, que tem que ser o segundo ponto do tema, como é aqui indicado. Ask for the return of your deposit. Então, continuemos. Anyway, the reason, ou desculpe, aqui. Of course, not receiving the refundable deposit from you is frustrating enough for me. But even more frustrating is the fact that you did not care to specify any possible reasons as to why I should not get my deposit back.
Então, definitivamente aqui estamos sendo sendo abrangido por nós o que o segundo ponto pede, não é? E aí vem a quarta parte, terceiro e último ponto, não é? Da lista. And since you failed to give me any reason whatsoever as to why I should not get my deposit back, it is only fair that you refund my money to me without any delay. But if you're not willing to cooperate with me on this, I'm afraid that I will have to take legal action against you to decide the matter in a court. Yours sincerely, Luiz Fabian. Então perceba que na realidade temos aqui também a despedida padronizada. Da mesma forma então que você tem um greeting, ou seja, uma saudação padronizada, sugerimos você ter uma despedida padronizada também, sempre para todas as suas cartas. E aí você tem, claro, um contexto que precisa de ser respeitado, que é o contexto de que se sua carta ela é voltada para alguém que é não necessariamente íntimo seu, você utiliza uma despedida mais formal, que no caso é o yours sincerely. Agora, se você tem alguém que você é mais íntimo no contexto fictício do exame, você poderia simplesmente falar see you soon, ou você poderia dizer algo como cheers. Isso definitivamente seria apropriado para o contexto, tudo bem? E o último ponto antes de terminarmos aqui é que um outro elemento estratégico a ser considerado por nós é que se você tem um destinatário na carta que é alguém que você tem intimidade com, você precisa utilizar contrações no seu texto para uma comunicação mais informal. E se você não tiver contrações, você definitivamente perde pontos. Igualmente, se no contexto fictício do exame você tem que se referir para a pessoa de uma forma mais formal, porque ela não é alguém que você tem intimidade com no contexto fictício, você não pode usar contrações. E como você pode ver nessa produção aqui, definitivamente não temos contrações sendo usadas. Se usarmos contrações, ou seja, I'm, his, ou you're, we're, você de fato perde pontos, tudo bem? Então, muita atenção com relação a isto. Tenha uma ótima prática writing.